E aí, né, penteiros, como é que vocês estão? Bom ou não? Gente, estou mais uma vez aqui no meio do mato, do jeito que eu gosto, do jeito que as nepentes gostam, úmido, barulhinho de água correndo aqui do lado. Então, se prepara que agora vem coisa boa por aí. A gente vai falar hoje de um híbrido que a gente conseguiu fazer aqui na Nepenteiros, que eu tenho muito orgulho de ter feito esse híbrido. Gerou plantas lindíssimas, plantas muito bonitas, gerou plantas que têm uma rusticidade incrível, certo? Prometem um tamanho aí grande, talvez algumas fiquem medianas, mas a maioria delas, pelo que eu estou vendo, vai ficar grande. E são plantas espetaculares. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês agora essa lindeza aqui, olha. Olha só. Eu dei uma enrolada aqui, coloquei uns acílios por cima aqui porque ela está muito grande. Olha só, que formato interessante. Olha só que planta bonita. Acho que qual é o maior aqui? Esse aqui, mais recente. Mais recente é esse. Olha se ele fica pendurado aqui, bonitinho. Ficou muito bem. Esse aqui eu não vou nem mexer, que eu sei que ele vai entornar o líquido. Essa daqui está no tamanho XGG, certo? Tem outros tamanhos, mas essa daqui é a que está melhor para poder a gente ver as características dela. Essa planta aqui, pessoal, essas plantas, né? Esse híbrido, ele é um híbrido que ele quase não sai. Ele só saiu, a verdade é que esse híbrido só saiu porque a natureza é muito bela. A natureza faz coisas belíssimas. Isso aqui, eu digo que a gente que fez esse híbrido, porque assim, a gente que cultivou a fêmea, a gente que cultivou o macho e tudo mais, mas quem fez a polinização, quem fez esse cruzamento, na verdade, foi a natureza, certo? Foram os insetos. O que acontece? Eu tenho aqui uma máxima fêmea e cultivei essa máxima. Ela floresceu, também tenho máxima macho, apoiar um pouquinho aqui que cansa, né? Deixa é grande. Eu tenho uma máxima macho também e eu tinha pólen coletado, porém pouco pólen, certo? Mas eu tinha um pólen guardado lá. E a máxima fêmea, ela resolveu, no meio do inverno, no meio do período chuvoso, ela resolveu florescer, meio fora de época assim. Então assim, eu tinha um restinho de pólen guardado e pensei, vou fazer máxima com máxima. Fui lá e polinizei. O que acontece? Eu já tenho até um vídeo contando isso já aí no nosso Instagram. Choveu, certo? Eu não tinha protegido a haste. O pólen que eu coloquei lá possivelmente foi lavado. E eu não tinha mais pólen, porque eu estava com pouco pólen, né? Eu polinizei uma vez, choveu, eu falei, fazer o quê? Seja o que Deus quiser. E acontece que ao lado dessa máxima fêmea, existia uma máxima versus cassiana em floração, certo? Que eu estava coletando o pólen dela e tal, só que essa história de chover e tal, período chuvoso, às vezes eu falhava alguns dias de ir lá coletar, porque questão de chuva, né? E a pessoa às vezes acaba falhando ali. E aí o que aconteceu? Em cima dessa minha falha, a natureza agiu. Foi em cima dessa minha falha que a natureza fez a polinização e temos hoje aí, ó. A gente resolveu colocar o nome de máxima híbrida porque a gente não tem certeza, mas muito provavelmente isso aqui é uma máxima versus cassiana. Daí esse formato aqui, ó, essa cinturinha bonita aqui no meio do assídio, ó, isso aqui deve ter vindo da cassiana. Essas bordinhas aqui, ó, recortadas no peristoma, vem da máxima cassiana.
Tamanho dos assídios, como vocês podem ver aí, é uma planta que vai ter assídio de médio para grande. A maioria delas vai ficar grande, não vai ficar nem médio, vai ficar grande mesmo, certo? A gente teve algumas variações em relação à cor e padrão. Só é mais visível a variação de cor nas plantas maiores, nas plantas XGG, certo? A gente tem algumas plantas aqui menores que eu vou mostrar, elas não exibem muito essa variação de cor. Mas eu vou colocar aí na edição a foto de uma outra XGG que a gente tem, que ela ficou bem escurona, bem dark, certo? Ela ficou, inclusive o peristoma dela, ele é bem escuro assim, quase preto, ficou bem bonita. Se vocês notarem aí na foto também dessa mais escura que eu estou falando, vocês vão ver que existe variação, inclusive no formato. É um pouco diferente o formato dela para o formato dessa outra grandona aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? O formato da folha também teve variação, certo? Essa primeira que eu mostrei para vocês aqui, deixa eu pegar ela de volta, a maior zona aqui, vocês podem ver que a folha ela ficou nesse formato aqui, ó. Ela não ficou tão larga, tá mais estreita, certo? Mais comprida. Tem essa, eu tô com essa menorzinha aqui, que você já consegue notar uma diferença no formato da folha. Essa daqui vai ficar com a folha um pouco mais larga, certo? Uma outra coisa que é possível notar nela também é a quantidade de pelo. Ela é bem peludinha, tanto na ponta ali do tendril, ali onde vai formar o assídio, quanto na borda das folhas, principalmente. Ela é bem peludinha, certo? Ela tem pelos dourados e eles se concentram mais na borda da folha e na nervura central, por baixo aqui da folha, na nervura central, pelo lado de baixo da folha, tem muito também. Eu observo, certo? Isso é uma coisa, observação minha, que as plantas da folha mais larga, elas têm mais pelos. Não tenho certeza se realmente existe uma correlação entre isso, certo? É uma observação que eu faço vendo as plantas aqui no cultivo. Mas eu creio que tem alguma correlação em relação a isso. Essa outra aqui, ó, ela já tem a folha mais no estilo dessa outra grandona que eu mostrei, certo? É uma folha mais compridinha. Eu não trouxe aqui, mas eu vou colocar aí na foto, vou colocar uma foto aí na edição, pedir o pessoal para colocar aí, vocês vão ver que tem umas com a folha bem larga, bem mais larga do que essa daqui inclusive. Vou tirar uma foto que eu deixei ela lá na estufa. Uma coisa que vocês podem notar aqui é que essas plantas, elas têm a folha, algumas delas têm a folha mais grossa, principalmente essas da folha mais larga, elas costumam ter a folha mais grossa, certo? Essa daqui, ó, você vê que ela nem dobra. Ela nem dobra direito, você aperta, ela é dura, ela é semicoriácea, ela é bem rígida. O assídio também, ele é mais rígido, mais do que a maioria dos assídios que a gente vê por aí, tipo assim, uma mirabilis, alguma coisa assim, ele é um assídio bem mais rígido. A rigidez da folha e do assídio, na maioria das vezes, indica também a velocidade de crescimento da planta. Apesar dela ter as folhas mais grossas e o assídio mais grosso, essa planta não é uma planta de crescimento muito lento, certo? Ela é uma planta aí de crescimento moderado para rápido.
Queria mostrar também aqui um detalhe nessa planta aqui, que é em relação à variação de formato do acílio. Vou mostrar esse acílio aqui de costas. Olha que interessante. Olha como ele ficou largo. Ele afunila bem aqui no meio. Ele afunila bem aqui no meio e aqui ele enlarguece assim, fica abruptamente mais largo. Eu achei bem interessante isso aqui. Essa planta aqui, quando tiver do tamanho dessa outra maior, vai ficar linda. Esse acílio aqui ficou meio imprensado lá entre os vasos, está parecendo o grito. E é isso aí, pessoal. É isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui em relação a essa planta. Ela não é uma planta que vai ter muita dificuldade de cultivo, certo? Ela é uma planta indicada aí para você que é iniciante, que quer começar no hobby, para você que ainda não tem muita experiência, você que de repente não tem uma estrutura voltada para as plantas carnívoras. Essa é uma planta interessante para você iniciar no cultivo, certo? Ela é uma planta rústica, forma cílio com facilidade e não deve dar muito trabalho aí. Ela pode ser uma ótima professora para você iniciar no hobby. Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato com a gente aí, certo? E a gente tem algumas plantas dessa aí para oferecer para vocês. No mais, pessoal, se vocês estão gostando aí desse formato de vídeo, deixa aí nos comentários: Vitor, estou gostando, estou sentindo falta disso, estava querendo, achando melhor aquilo. A gente quer sugestões aí de vocês, certo? E se você gostou, não esqueça aí de deixar seu like, compartilha com o pessoal que você conhece aí, para a gente poder crescer cada vez mais aí nosso canal do YouTube. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima!